Então vamos lá? Bom, esse vídeo aqui não vai ser dos mais legais, eu tenho feito alguns vídeos desses que eu não gosto, mas que vocês me pedem bastante, e nele eu vou contar um pouco da minha trajetória. Coisa horrível ficar falando sobre si mesmo nos vídeos, né, em terceira pessoa, uma coisa meio estranha. Mas eu vou explicar pra vocês como é que eu saí do zero ali, que não é do zero especificamente, né, pô, eu estudei escola pública e tal, então dá pra dizer que eu tava em algum lugar ali na classe média baixa, vai. Nunca fui pobre, assim, porque morava numa casa que tinha mais de 100 metros, 90 metros, assim, de aluguel, mas tinha, então acho que é uma casa maior do que a maioria das pessoas. Nesse caso, eu não sei se tinha mesmo. Agora eu não sei se é minha cabeça ou se de fato tinha, né? Não tenho mais essa ideia. Posso visitar a casa, hein, que eu cresci ali depois, se vocês quiserem, dá pra gente ir lá. Não é minha, mas acho que dá pra ir lá. Eu vou contar pra vocês como é que eu saí desse lugar, então ali, menino meio de escola pública às vezes, depois de escola conveniada, né? Aqui tem um colégio conveniado com a igreja e tal, eu estudei lá um pouco, até chegar em 100 milhões de faturamento por ano. Não é especificamente o momento que eu estou agora, mas eu já ultrapassei os 100 milhões de faturamento, então acho que a gente pode conversar um pouquinho disso na empresa. Quando a gente fala 100 milhões de faturamento, não quer dizer que eu ganhe 100 milhões por ano, né? Mas eu acho que significa alguma coisa em termos de quanto que a minha empresa vale, etc. Dá pra vocês terem uma ideia. E não tá cravado nos 100 milhões. Já passamos desse patamar, mas eu acho que dá pra gente conversar sobre isso. Bom, antes de mais nada, quem é sardinha raiz já deixa aquele like na confiança. Quem não é sardinha raiz ainda, vai segurar sua mãozinha e, pô, não vai ficar dando like em vídeo falando de 0 a 100 milhões, né? Porque é um vídeo meio específico de ser feito. Então, primeiro que nunca é do zero, né? nada do zero. Do zero ninguém vem, né? Do zero só, sei lá, só o universo. Então, a gente pode segurar a mãozinha aí, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, aí sim você deixa o like aqui e tal. Acho que pra gente começar a entender, né, porque não é de uma vez, você não vai ali, porra, tem 0 anos de idade, do nada você ganha um dinheiro. Eu comecei minha vida profissional bem cedinho, assim, eu já expliquei aqui pra vocês algumas vezes, mas lá pros meus 13 anos de idade, eu já mexia com jogos, e daí programava alguma coisa, consegui ganhar algum dinheiro com isso, consegui ganhar algum processo com isso também, um processo judicial. Interessantemente, a empresa tá agora processando pessoas no Brasil novamente, né, depois de muitos anos. Mas agora é a matriz mesmo, então a coisa tá mais séria do mesmo motivo que eu lá atrás, só que agora com homens mais velhos. Na minha época, pelo menos, eu era menor de idade, então não deu muito problema. Depois disso, de ter feito alguns jogos, ganhado algum dinheiro com isso, eu até cheguei a criar uma empresa de programação muito antes de agora, né, o que agora seria uma software house, só que eu não tinha esse conhecimento todo, não. No geral, eu sempre fui melhor de conversar e tal, do que necessariamente de conhecimento técnico de programação. Então eu era um bom vendedor, eu conseguia ir nas reuniões, e aí eu contratava outras pessoas para fazer o trabalho, e eu ganhava muito dinheiro também com a parte de hospedar esses sites. Então eu conseguia ter uma renda recorrente ali. Naquela época, a LocalWeb, que é uma empresa que hoje em dia está em bolsa e é grandona, ela permitia que você criasse várias subcontas ali dentro. Então eu criava várias subcontas e ia recebendo um valor mensal, né? Eu spreadava a LocalWeb. A LocalWeb me cobrava, por exemplo, 19 por site, eu cobrava 100 por site, para manter eles hospedados ali. Então, como eu detinha um conhecimento técnico e já dava manutenção, eu já cobrava um valor composto, ganhei muito dinheiro com isso também. Uma empresa chamada Raulsena.org. Era bem interessante. Tem até hoje no Wayback Machine, se você voltar lá, raulsena.org, deixa eu fazer aqui com vocês. A gente ainda consegue voltar na minha empresinha de site, mas é porque ela mudou de nome muitas vezes. Ela foi Scriptease, que era o primeiro nome. Eu percebi que não era lá muito comercial, né? Como vocês podem ver, apesar de eu ser um cara mais comercial, também não era lá muito inteligente para nomear minhas empresas, né? Até hoje não sou. Se vocês souberem como é que chamar o VP, o nome original do CNPJ, vocês perceberiam isso. Então, nesse caminho... O VP já não é um nome tão... Já não é lá essas coisas também, né? Mas já foi pior. Scriptease acho que foi pior. Olha, em 2013 aqui, acho que são os registros que tem da Wayback Machine, mas a empresa é mais antiga, tá? Então se você pegar aí, 2025 estamos, menos 2013, faz 12 anos atrás. Então aí, por aí, eu tinha uns 20 anos, vai. Aqui você consegue ver uma parte, até quando eu levei isso, né? Eu não tinha certeza até que data que eu levei essa empresa, mas acho que levei bastante tempo à frente disso aqui ainda. Olha, no meu aniversário eu subi uma atualização do site, será que é interessante? Deixa eu ver se eu consigo carregar pelo menos uma página aqui. O Wayback Machine é foda, porque nem sempre se consegue, né? Bom, essa daqui foi uma das minhas empresas. Por isso que eu tô falando que não é do zero e também não é do nada, né? Aqui, olha a logo, que bonitinha que era. Tá aqui a logo. Eu tive outro site também, já aí, bem mais novinho. Eu tinha um site de animes. Talvez você... foi banido, ó, do negócio. Você não consegue acessar mais. É por causa da pirataria, né? Mas eu ajudava a trazer animes pro Brasil e eu tive uma ideia curiosa. Quando o YouTube surgiu na internet, ainda você não tinha nenhum site de streaming. E pros animes, você normalmente baixava um anime numa extensão chamada RMVB, que é antigo aí, né? Quem lembra da Aliança Project, etc., vai lembrar disso mais ou menos. Você baixava animes em AVI, né? O que é a extensão que era mais pesada, só que a internet naquela época era ruim, então você compilava com a legenda já num arquivo, num tipo de arquivo chamado RMVB. E aí eu tive uma outra ideia, né? Diferente disso. Olha, lá em 2009, que agora a gente foi longe, hein? 2009 menos 1993, quantos anos o Young Raul tem aqui? 16 aninhos o Raul tem aqui de idade, ó. Fevereiro de 2009 é a
primeira versão que tá online aqui, mas esse site, na verdade, deve ter sido criado em 2006, alguma coisa assim. Então, nesse site aqui, eu tive uma ideia curiosa, que foi a ideia de... Olha, carrega mesmo, menino. Olha o tanto de anime aqui, ó. Os episódios aparecem foram hospedados por usuários no Videolog, YouTube e MediaVideo. Sabe por que eu escrevi que foram hospedados pelos usuários? Porque era crime o que eu fazia, né? E aí eu comecei a colocar isso online. Cara, isso aqui mudou muito pra vida das pessoas, porque não era todo mundo que detinha o conhecimento de baixar os arquivos e juntar com a legenda. Quase ninguém tinha esse conhecimento, porque você precisava de instalar o Real Player e tal. E aí você pensa, mas essa é uma barreira muito pequena, né, de entrada. Cara, pros anos em que isso aqui tá sendo feito, pro ano de 2009, isso aqui é uma coisa bem incomum. E aí eu comecei a colocar os animes hospedados. Você me desbloqueou uma memória agora. O quê? Eu fazia DVD pirata. Você tinha que juntar também a imagem e o áudio, tudo no DVD, e fazia aquele menuzinho com entrada e tudo isso aí, mais. pra fazer, tocar para as pessoas O assistirem. DVD, exato. Então, aqui eu comecei a subir todos esses animes aqui, como você pode ver, olha, eu subia todos eles em PHP, ó, esse aqui programado, tá vendo ali, ó, ali dá pra você ver a extensão. Aí você colocava os arquivos dentro e a pessoa conseguia assistir os animes sem precisar baixar nada. Isso aqui era uma solução também para que as pessoas pudessem ver animes na escola ou em algum lugar onde não era permitido baixar arquivos, porque tem computadores que tinham uma trava de baixar arquivos daquela vez. Então, isso aqui resolvia esse problema dessas pessoas. Eu também fiz isso com, bom, se você sabe o que significa, tá aqui, né? Eu fiz isso com rentais também. Ganhei bastante dinheiro com isso. Como é que eu ganhava dinheiro com isso aqui, né? Porque isso aqui é muito específico. Você colocava propaganda antes do streaming. E eu também coloquei, cara, você vê que minha vida estava associada à pirataria, né? Então eu também coloquei um emulador online que você conseguia jogar os jogos de Game Boy e Game Boy Color e tal, Pokémon e tal, você conseguia jogar dentro de uma versão online. Eu criei um emulador ali, programei ele, não lembro em que, programei ele e tal, e esse site, ele foi uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, eu acho que aqui, na vida do anime, dos jogos, etc., foi onde eu fiz, acho que meus primeiros centenas de milhares de reais. Eu não sei exatamente quanto dinheiro eu acumulei com isso, gente. Eu sei que eu investia ainda nessa época, não era um investidor de bolsa, né? Eu não sabia, só descubro a bolsa em 2012, mas nessa época aqui eu já sabia como fazer investimentos no banco mesmo. Então eu investia naqueles fundos do Bradesco e tal. E aí foi aqui que eu fiz meu primeiro dinheiro, assim. Então muita gente pergunta, Raul trabalha com internet desde agora? Não, eu trabalho com internet desde muito tempo atrás, desde os primórdios da internet. E não só fiz isso, como fiz várias outras pequenas empresas e tentei pequenas coisas aqui que foram cada vez mais me abrindo opções de vida mesmo e que eu fui conhecendo como é que funcionava o mundo. Tem uma coisa aqui muito estranha, porque meu primeiro vídeo no YouTube, na verdade, não é o primeiro vídeo do Investidor Sardinha. Sei nem se eu poderia mostrar isso pra vocês, mas eu vou mostrar. Eu fazia um tipo de vídeo muito absurdo antes também. Isso aqui nunca ninguém viu na internet, hein? Será que vai ser uma memória desbloqueada? Eu já fiz um site de freela, já fiz... De sites, assim, eu fui fazendo a vida inteira, gente. Até hoje eu tenho um monte de site de tudo quanto é tema, então não é uma coisa que eu tenha parado. Talvez você, pesquisando coisas no Google, você frequentemente encontra coisas que foram escritas por mim, só que com outros nomes, porque eu usava pseudônimos ali, tipo, sei lá, Ariovaldo, coisas assim. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês, olha, meu primeiro vídeo do YouTube, eu não vou deixar aparecer o título, eu não quero que apareça. Quantos anos eu devo ter aqui? Não tenho a menor ideia, vocês descubram. Aqui, olha lá esse jovem Raul. Eu sou o Raul da direita. É porque tem um outro Raul da esquerda aqui que parece muito comigo também. Eu sou o Raul da direita aqui. Eu pegava mais sol, né? Tô mais festivo aqui. Então isso aqui era um outro site que eu tive que era um site de música e tal. Isso aqui também me deu uma grana pra caralho, que umas bandas alternativas pagavam pra subir coisa lá. Depois eu tive esse outro site aqui, que era um sitezinho de freela mesmo, onde você podia encontrar freelancers e tal. Olha, isso aqui é muito antigo. Eu fico pensando o porquê que não deu certo, mas hoje em dia eu sei, porque eu não me dedicava suficientemente a essas coisas assim. Então, você pode ver que desses pequenos projetos ali, eu já tentava fazer algumas coisas e vez ou outra essas coisas me geravam algum dinheiro. Agora, o que virou a chave mesmo foi que eu fazia tudo isso meio que no feeling. Então, eu não queria ser empreendedor necessariamente. Eu gostava de fazer as coisas, então eu gostava de colocar no ar e eu tinha muito pouca paciência para mantê-las no ar. Então, no geral, eu não queria contratar ninguém, eu não queria trabalhar com ninguém, porque sempre que eu tinha que trabalhar com as pessoas em outros projetos, por exemplo, eu fiz o AN Station sozinho, eu subi mais ou menos, sei lá, 5 mil episódios de anime, esperando dias e dias e dias e pagando internet e tal, com as doações que a galera enviava, eu conseguia pagar a internet, conseguia ganhar uma grana, conseguia manter o projeto, pagava a galera pra legendar também, os animes que não tinham prontas legendas ali, uma galera ganhou dinheiro nisso aí. E eu fui fazendo, né, os tais fansubs ali, a galera fazia muito esse tipo de coisa, só que eu
tinha essa falta de paciência de gerenciar os projetos ali, então eu ia fazendo um monte, e aí na hora que começava a me dar dor de cabeça, que começava a ter que dar manutenção, eu perdia a paciência. Daí quando eu arrumei um emprego e fui trabalhar no mercado normal, é porque quando eu falo que eu fui, trabalhei no jornal, Raul, mas você já não ganhava dinheiro com outras coisas? Sim, mas eu não vivia daquilo, entende? Ou, às vezes eu ficava pensando assim, eu preciso arrumar um emprego que pague minhas contas, porque quando você ganha dinheiro aqui dessa forma aqui, meus pais, minha família, etc, todo mundo me falava que eu precisava arrumar um emprego de verdade, não podia ficar em casa no computador igual é hoje em dia. Você ficar em casa no computador, talvez sua mãe até ache legal, mas na minha época, minha mãe não achava legal isso não. Minha mãe falava que eu precisava de um trabalho e tal, que essas coisas não iam me dar uma carreira, que eu tinha que estudar. E aí eu fui procurar um emprego e fui viver ali. Quando eu entrei numa empresa de verdade, que eu vi como é que funcionava a hierarquia, as estruturas, eu já era acostumado a resolver problemas. Então, eu não era um funcionário mediano, porque quando alguém me dava uma coisa pra resolver, quando eu peguei o site pra arrumar, eu tanto programava quanto eu sabia escrever, porque eu tinha feito o site sozinho. Eu tinha alguns conhecimentos que as pessoas não têm. Então, eu resolvia problemas de forma muito rápida e eu dependia muito pouco dos meus chefes me mandarem fazer as coisas, porque eu entendi que tinha problemas pra ser resolvidos dentro das empresas. Isso me fez crescer na carreira, né? Eu já fiz aqui vídeos pra vocês de como que eu cheguei ao primeiro milhão e tal. Essas coisas todas me fizeram crescer na carreira. E aí, como eu não gastava muito dinheiro, eu gostava muito de juntar, eu fui juntando grana. Isso tudo mesmo, tudo isso que eu fiz, né? E eu poderia passar assim, é porque nunca vai ter como eu falar tudo. Por exemplo, você já deve ter assistido 3 vídeos meus sobre como que aconteceu e ainda assim você descobre coisas novas, porque todo vídeo eu tenho alguma coisa a mais pra explicar. O que que acontece? Se você pensa na prática, né? Como é que foi evoluindo? Aí depois que eu fiz todas essas coisas, eu já tinha alguns milhões de reais, mas assim, meio espalhado em imóvel, em coisas que eu tinha comprado, em apartamento, em sei lá o que. Não tinha comprado apartamentos, a planta, né? As coisas na planta. E aí eu vendi essas coisas também. Aí depois eu me divorciei, daí eu fiquei com um pouco menos de grana ali, daí eu comecei de novo. E aí eu comprei Bitcoin também no meio desse caminho. Então tudo isso ajudou, não tem É porque todo mundo quer ouvir uma bala de prata, né? Mas, por exemplo, ter comprado Bitcoin ajudou bastante na quantidade de dinheiro que eu tenho até hoje. Se você considerar um percentual relevante do dinheiro que eu conquistei na vida, que não é pouco, veio do Bitcoin. Então, um percentual relevante do dinheiro veio multiplicado desde essa época. Porque você imagina, se numa calculadora de juros compostos, nessa época que eu juntei, sei lá, uns 100 mil reais, imagina, e aí, bom, o Brasil sempre teve taxas de juros altas. Se você considerar que lá em 2009, 10, eu já tinha uma quantidade legal, eu deveria ter por aí, uns 100 mil, não sei, eu não sei exatamente. Não tem como, eu já tentei puxar meus extratos no Bradesco. Mas vamos considerar que foi 2010, eu já tinha alguma coisa em torno disso? Vamos ver, deixa eu ver quantos anos eu tinha, porque aí dá pra gente saber. Não, na época que minha mãe morre eu tive que gastar tudo. Então e eu já tinha alguma grana. Então, 2009 eu deveria ter uns 40 mil ainda. 2009 deveria ter uns 45. Por quê? Porque eu já trabalhava e além de tudo eu tinha ganhado dinheiro com essas coisas, que eu tinha acumulado tudo. E eu vendia um projeto de site vez ou outra e eu deixava o dinheiro todo guardado. E ninguém sabia que eu tinha dinheiro. Daí quando minha mãe faleceu, eu reseto. Então em 2012 eu reseto tudo, perco quase todo o meu dinheiro, porque minha mãe falece, daí eu começo a ter que lidar com as minhas contas, e daí também ajudar um pouquinho a minha irmã e algumas coisas assim. Aí meu dinheiro meio que quase vai pro negativo ali. E aí eu começo a trabalhar bem, então eu vou juntando. Lá em 2012, no final de 2012, uma coisa que eu sei, porque ainda existem os e-mails da corretora, uma coisa que eu sei é que eu investia por mês já uns 8 mil reais. Você imagina que 8 mil reais naquela época não era brincadeira, né? Eu investia bastante ali no final de 2012. Lembra que minha mãe morre em maio, eu gasto dinheiro. No mesmo ano que a minha mãe morre, é um dos meus melhores anos profissionalmente, porque eu acho que eu me dedico muito ao trabalho, não tenho mais nada pra fazer, e eu começo a crescer. Eu termino o ano de dezembro ali de 2012, eu já tô com uma grana bem legal, 2013 mais dinheiro ainda, e aí se você pega a partir disso, já tem até posições, assim, em corretora que até hoje é possível consultar. Então, algumas coisas são interessantes, porque 2013, por exemplo... Claro, o mínimo em 2012 era R$600, R$622. Então, você vê. Mas é porque eu fazia muita coisa. Não é que eu ganhava o dinheiro vindo de uma coisa só, entende? Não é que, tipo assim, do nada, você ia lá e ganhava um monte de dinheiro vindo de alguma coisa. Eu ganhava dinheiro vindo de múltiplas fontes, né? Ó, eu tenho um e-mail de 2015 aqui de corretora. Deixa eu ver, não apaguei mesmo. Esse e-mail aqui é interessante, sou eu vendendo ações da Ambev, sabe por quê? Não, vender não, comprando. Comprando ações da Ambev. Mas esse aqui é mais recente. 14/7/2015, eu comprando 200 ações de Ambev. Mas isso aqui dá pra ter uma ideia, era uma ação que eu tava aportando, né? Então, imagina, eu sempre fiz aportes em várias ações, aqui dá pra ver, ó, 19,67. Tô comprando 4 mil reais em 2015 aqui de ações em um momento específico, né? Dá pra ver a intensidade dos aportes ali em 2015. Então, mas mais ou menos nessa época a gente pode considerar que 2013, 2012 ali, eu já tinha mais de 100 mil reais. Se a gente estivesse considerando esse tempo até aqui, a gente tá falando mais de 13 anos, né? Então, só de taxa de juros, esse dinheiro... 13 anos, né? Numa taxa de juros de 15%, esse dinheiro sem aporte nenhum teria virado 600 mil, você imagina, né? Isso lá naquele ano. Só que eu ainda aportava mais uns
7 milhões, isso que eu tô falando lá desde 2012. Então, se eu não tivesse feito nada, eu teria 3 milhões hoje, assim. Mas foi bem mais. Porque depois passou isso aqui não tá considerando Bitcoin, não tá considerando meu crescimento na carreira, não tá considerando o tempo que eu passei como diretor daquele canal, vocês sabem e tal. E ali eu ganhava bem mais dinheiro. Tinha mês que eu investia, sabe, de um juiz, 25, 24, todos os meses eu investia. Até eu criar o canal aqui, eu ainda era um cara que tinha dinheiro, já tinha alguns milhões, né? Mas ainda não tinha muito dinheiro assim. Porque se você voltar aqui no canal, eu não sei exatamente qual o tamanho do meu patrimônio, e eu falo isso com toda a sinceridade do mundo pra vocês. Aqui dá pra ver algumas coisas bem interessantes. Se você reparar, olha só, eu tinha começado o canal, tinha poucos meses aqui, e eu criei uma carteira só pro canal, e eu investi, tipo, papo de 157 mil em pouquíssimos meses. Você vê que eu tava investindo 30 mil, 50 mil todos os meses, porque dá pra ver que alguns meses eu investia 15 mil no começo do mês, e aí já investia mais 50 no final do mês. Olha que loucura, olha o tanto que eu investi. Acho que aqui dá pra vocês terem uma ideia. 150 mil, quanto que eu recebo de dividendos. Aí o próximo vídeo, não sei nem se passa um mês, ó, tá vendo? Porque é quase a mesma época. Na reta 5, eu fazia na reta direta. Aí eu investi mais 8 mil reais. Aí na reta 6, eu investi mais 17 mil reais. Eu investia de maneira compulsiva. Se você perceber aqui, ó, de 26 de dezembro até 9 de janeiro, ó. 26 de dezembro a 9 de janeiro. Não dá nem 15 dias. Eu já fiz 2 aportes seguidos. Você acha que eu vou parar, né? Não. Aí se você espera mais um pouquinho, ó, beleza, mais um vídeo. Será que é de fevereiro já? Ou é janeiro ainda? Não, 29 de janeiro. Eu invisto e eu já tô com 250 mil. É uma coisa meio mal explicada, né? Se você pegar aqui. Porque do nada eu vou fazer aportes. Acho que aqui... Para um lote de ações. Eu declarava tudo. E aqui eu investi em Facebook, olha que engraçado. Eu comprava, na época, para as pessoas verem, porque eu não queria mostrar como que abria conta em corretora internacional, que eu achava muita dor de cabeça, eu comprava até BDR aqui. Mas você vê, ó, os aportes grandes, ó, 6 mil, mais 6 mil aqui também, HGLG. Cara, que delírio, ó. Olha o tanto, ó. Aí Itaúsa, HGLG mais 2 mil, Facebook mais 7 mil. Você vê que eu juntava os aportes do mês. Eu investia quase tudo, que sobrava na conta ali, e sobrava muito, como vocês podem ver. E aqui, você poderia dizer, Raul, mas aí já é vendendo curso. Não, aqui não vende nada. A UVP nem existe aqui. Se você assistir o vídeo até o final, você vai perceber que a UVP só vai existir lá para 2020 e no final de julho, né? Então aqui, tô investindo o dinheiro do meu trabalho mesmo. Então você consegue ver que eu tô trabalhando como executivo. Eu entrei em agência de publicidade, eu fazia esses freelas ainda fazia alguns tipos de site, ainda ganhava dinheiro de publicidade dos sites, ainda tinha um emprego, né, numa empresa voltada também à publicidade. Então aqui, eu fazia todas essas coisas. Aí você vê, ó, 38 mil investidos num mês só. Isso aqui antes ainda da UVP existir, ó. Se assistiu o vídeo até o final, é porque hoje em dia eu coloquei o link aqui em todos, né? O pessoal voltou colocando. Mas não vai mencionar o VP, não existe custo, não existe absolutamente nada. E o AdSense também nessa época aqui, pô, muito pouquinho, né? Não chega a isso tudo. E a carteira que eu tinha criado aqui, há menos de alguns meses, já tá com 300 mil reais. Você imagina aqui, eu aportei mais de 300 mil reais num prazo, tipo, de um ano, assim. Então dá pra ver que eu não ganhava mal, né? Eu ganhava alguma grana específica, porque aqui eu tava pegando os dividendos da carteira que eu tinha anterior e tava pegando também mais o dinheiro do meu trabalho. Só que aqui eu tava tendo muito gasto. Nessa época eu ainda morava em Goiânia e São Paulo ao mesmo tempo. E eu fazia todas essas coisas aqui. O que fez de diferença, na verdade? Porque isso aqui eu tenho que mostrar, porque senão fica parecendo, né? Ah, não, Raul, foi lá e criou o YouTube, daí o YouTube dava todo o dinheiro. Então eu mostrei pra vocês que antes do YouTube ter nem 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, eu já tinha um dinheiro. Quem tem canal aí, pode comentar se dá pra você investir 300 mil no ano, tendo um canal do YouTube com 20 mil seguidores. Então o que acontecia aqui? Eu trabalhava nesses lugares todos, e uma coisa que virou a chave pra mim foi começar a colocar pessoas pra fazer aquelas coisas que antes eu ia largando. Então, quando eu vi como é que funcionava a empresa, em vez de eu abandonar um projeto, por exemplo, eu tinha o conhecimento científico, ainda é meu esse site, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, vou mostrar uma coisa que eu nunca mostrei aqui na internet. Que isso, tá abrindo muita coisa. O site fica dentro do R7, esse aqui, ó, conhecimentocientifico.r7.com. Não tem mais muita coisa aqui, mas você vê que parou de publicar em 2023, né? Então ele durou muito tempo. Em vez de eu parar os projetos que eu gostava, eu comecei a colocar pessoas pra fazer aquilo. Eu não queria mais escrever. Daí eu ia lá e contratava algum redator e falava pra ele, ó, você fica com tantos por cento da receita, ou eu te pago 150 por artigo. E aí eu comecei a pagar as pessoas pra escrever nos sites, em vez de eu ficar colocando sozinho. E daí eu ia ficando com a receita dessas coisas. Daí como eu tenho muitos sites, assim, se você pesquisar na internet, tem uns 70. É por isso que eu não consigo citar todos aqui. Eu fui fazendo isso com os sites, e aí eu descobri que eu podia fazer isso, na verdade, com qualquer coisa. Então com os sites, por exemplo, eu ajudei um amigo a criar uma empresa também de hospedagem ali, que até hoje existe, e daí eu dei uma grana pra ele, daí eu virei sócio de um pedaço, daí a gente ganhava dinheiro hospedando os sites ali. E eu nunca hospedei meus próprios sites comigo mesmo, eu sempre hospedei com os outros, porque não gostava de misturar as empresas, porque eu tinha medo de fazer tipo um negócio vai que Batista fale uma, começa a quebrar todas, né? Então eu fui deixando elas separadas. E aí eu fui fazendo pequenos negócios que davam dinheiro, assim, então. Aí acho que isso aqui foi me ajudando bastante. Só que nisso aqui é isso que eu tô falando, eu juntei milhões, mas eu ganhava esse dinheiro meio que pingado, investia e eles iam acumulando. Então, pra eu sair desse lugar, né, de juntar, tipo, 10 milhões pra começar a faturar 10 milhões num mês, porra, foi um salto gigantesco. Aí eu tive que estudar bastante, aí eu tive que começar a entender como é que funcionava as coisas, daí eu entendi como é que funcionava o mercado financeiro, daí eu comecei
comecei a abrir empresas dentro do mercado financeiro. Daí comecei a abrir algumas empresas que são SaaS, né? Software as a Service. Aí abri empresa de varejo. Então eu fui abrindo um monte dessas empresas. Essa foi a etapa do meio, onde eu ganhava muito dinheiro já, mas eu administrava muitos negócios. Então todo o meu tempo era usado em algum negócio que estava dando problema, etc. Aí eu comecei a vender os negócios. Aqui que começa a mudar muito a composição do meu dinheiro, porque quando eu comecei a vender os negócios que eu tinha montado, pequenas empresinhas, né, elas começaram, cada uma ser vendida por 700 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e sei lá quanto, pequenas empresas mesmo, pequenos sitezinhos, etc. Eu fui vendendo esses negócios, e aí não só fui acumulando mais dinheiro, que virava mais dinheiro ainda, numa velocidade cada vez mais rápida, como isso me deu espaço para investir em empresas que estavam começando, foi o caso do Investidor 10, por exemplo, e tal, eu tinha dinheiro na mão para investir em outras empresas, e além de tudo me deu tempo para focar na UVP. Então, quando eu comecei a parar de ter um monte de negócio, ironicamente, eu comecei a focar cada vez mais. Aí esses negócios que antes me tomavam tempo, eles se transformaram em dinheiro. E a UVP, ela começou a crescer cada vez mais, porque daí eu tinha tempo para fazer os negócios aqui dentro. Então, em vez de ficar pensando em ganhar pequenos dinheiros, eu comecei a focar na consultoria, comecei a focar na área de banking, no cartão de crédito, né? Que são coisas que não são comuns aqui. Eu nunca fiz publicidade no meu canal, né? Fiz umas 3 vezes na vida. E daí, como eu comecei a fazer isso, cara, aí o negócio foi expandindo absurdamente. Então, não só a escola cresceu, e me deu muito dinheiro mesmo, a UVP, né, a escola de investimentos, se você multiplicar o número de alunos no mês pelo negócio, começou a me dar muito dinheiro, como eu comecei a perceber algumas coisas, que é isso que eu vou tentar consolidar nesse vídeo. Eu tive que te contar a história inteira, porque senão ia ficar meio sem pé nem cabeça, né? Do nada veio um menino e falou, como é que eu cheguei a 100 milhões? Daí se eu não explicar que tem um background, que não foi do dia pra noite, etc. Ia ter 1000 pessoas comentando aqui, nossa, de repente o cara fica rico. Não é assim, de repente fica rico, né? Você tenta 1000 coisas, uma hora acerta. Se imaginar que eu tentei 300 empresas, na verdade eu sou muito ruim. Eu acertei 0,2, mas é que de muitas tentativas. Então, quando eu comecei a pensar no empreendimento e construir um negócio não mais para poder ganhar um dinheirinho, mas pensando no longo prazo, onde queria chegar esse negócio, eu acho que foi a grande questão. Acho que a maioria das pessoas, e de verdade, eu acho mesmo, a maioria das pessoas, elas têm um talento para empreender, elas têm um talento para pensar numa ideia boa e colocar ela em prática. Elas não têm um talento para cuidar dessa coisa, porque desenvolver algo todos os dias é muito mais chato do que começar projetos novos. Eu sentava no computador, eu começava e tal, e eu ficava super engajado durante 15 dias no meu negócio novo, né? Agora, na hora que vinha essa etapa do cuidado, de treinar alguém, de ensinar como aquilo era feito, daí eu falava, é melhor fazer o mesmo. Eu vou demorar 2, 3 minutos pra fazer o mesmo, se eu tiver que ensinar alguém, eu vou demorar meia hora. Aí quando eu consegui quebrar essa barreira e consegui ensinar as pessoas, eu percebi que a pessoa ficava muito feliz com ter chegado naquele lugar que era onde eu tinha chegado lá atrás, e eu ficava muito feliz porque agora eu não tinha mais o que fazer. Aí eu comecei a dar sociedade dessas coisas pra algumas pessoas. Então, eu ensinava uma pessoa, olha, você faz isso aqui e você fica com 10% da empresa. E daí a pessoa, beleza. Aí eu dava ali um pedaço da empresa, a pessoa tocava o negócio junto comigo, e eu percebi que aquele negócio ia sendo melhor administrado. Porque aquela pessoa, ela tocava tudo da vida dela, dependia daquilo, e a minha eu tinha tempo pra ir pra outros lugares. Então, acho que a grande questão foi aprender a delegar, mas não do jeito que os coaches de internet explicam, mas muito mais no sentido de ter paciência pra ensinar. E quando eu também abri mão um pouco da minha arrogância, porque como eu tinha feito as coisas muito rápido, eu achava sempre que eu era mais esperto, né? Daí, quando eu diminuí isso e parei, pô, não sou tão mais esperto que as pessoas, eu só tava no lugar certo, na hora certa e tal. Quando eu comecei a entender isso também, eu comecei a ter paciência pra aprender também, porque no geral eu tava sempre querendo fazer antes de entender tudo. Daí eu comecei a ter um pouco mais de paciência pra teoria. Aí quando eu me voltei pra teoria, estudar mesmo, como são administradas as empresas, o livrozinho do cara da Netflix e tal. Raul, mas aquilo lá tá cheio de mentiras. Sim, mas essas mentiras, elas são importantes. É a mentira que eu precisava ouvir. Aí quando eu fui entender como é que foi feita a Valve, como foi feita a Netflix, quando eu comecei a ler a história da Apple, e quando eu comecei a ler as histórias dos fracassos também, né? Quando eu li a história do Gurgel, do porquê que ele fracassou, quando eu li como que o Luiz César, que não é uma história de fracasso, tem até a história eu conversando com ele aqui, como que ele tinha construído o Pactual e como que ele tinha perdido o Pactual, eu fui entender que eu era muito mais parecido com a galera que quebrava do que com a galera que dava certo. E daí eu comecei a tentar arrumar essas arestas, né? Essas coisas que estavam erradas ali. E o grande diferencial, de fato, era escolher, treinar e reconhecer boas pessoas. Daí eu dediquei minha vida, então, depois dos 25, 26 ali, que eu já tinha juntado alguns milhões, eu comecei a me dedicar a escolher gente boa. E daí eu usei todo o meu esforço mesmo pra reconhecer pessoas que fossem parecidas comigo, que tivessem ali aquele ímpeto de construir alguma coisa, mas que fossem muito ruins de dar manutenção. Aí eu comecei a contratar pessoas pra dar manutenção pra essas pessoas. E daí a gente que... Bem real isso. A empresa. Empresa. Aí eu fui construindo um povo que é meio inteligente, eles constroem coisa, aí eu arrumo um povo pra administrar pra eles, e daí eles foram ganhando dinheiro, e a gente foi escalando. Então, faturar 100 mil foi muito fácil, sendo bem sincero. Foi fácil mesmo, não deu muito trabalho. Faturar 1 milhão deu um pouco mais de trabalho,
trabalho, faturar 10 já foi mais canseira. Porque sozinho, com talento, você faz 100 mil. Agora, passar de 100 mil é muito difícil. É isso que era o ponto pra mim ali, central, né? Ganhar 80 mil de salário eu até consegui. Fazer isso vir de uma coisa que não dependesse do meu trabalho, meu Deus do céu, como deu trabalho. E aí eu tive que recomeçar tudo de novo e aprender. Mas essa foi a história, assim. E daí os investimentos, onde ele entra nisso? Todo o dinheiro que eu pegava, como eu mostrei pra vocês aí no vídeo, eu sempre comecei a investir para que eles gerassem novos dinheiros, né? Então eu nunca fui um cara muito gastador. Agora hoje em dia eu sou, mas eu não era muito gastador até essa época. Eu sempre gastei, 5% do que eu ganhava. Acho que hoje em dia é a mesma coisa, mas é porque hoje em dia eu ganho muito e 5% é bastante. Mas eu gastava, tipo assim, uns 5% daquilo que eu ganhava e o restante eu sempre investia ali. Lógico que isso é uma condição de quem ganha dinheiro demais desde muito jovem, né? Mas foi assim, sendo curioso, tendo vontade e fazendo as coisas e nunca me preocupando se dava certo ou se dava errado. Quando as pessoas comentavam no meu site ali, se você ler, vai estar lá os comentários que eu não sabia escrever, e era verdade, porque eu era um adolescente, eu escrevia mal. E aí, normalmente, eu sempre comentava agradecendo. Eu falava, vou tentar fazer diferente da próxima. Não tinha corretor e não tinha IA. Mas teve vários projetos que você, então, abandonou e não colocou a maioria. Foco. Exato. E tem outros vários projetos que deixaram várias pessoas ricas, que são projetos que eu comecei. Eu ia te perguntar isso. Você pensa sobre isso? Tipo, se você tivesse apostado em outro projeto, talvez você chegaria num lugar tem. parecido. Existem, eu não vou falar aqui para não levar crédito de empresas que existem, mas existem 5 empresas que são muito grandes que eu tava na fundação. São 5 empresas do Brasil hoje, 5 empresas muito grandes que eu tava no processo de fundação. E eu nunca falei o nome de outros projetos que eu participei, nem de lugares que eu trabalhei, eu não falo, pra não ficar levando crédito de coisa que foi construída por muita gente, que eu só tive uma fatia ali, né? É que a UVP, de fato, eu fundei e toquei ela até agora, mas os outros projetos eu não falo, tanto é que eu nunca falei desses projetos aqui, porque tem pessoas que estão associadas a esse projeto aqui, que também fizeram muito por eles, né? Então, por isso que eu não gosto de levar o crédito e ficar falando, que eu fundei e tal. É verdade que eu criei conhecimento científico, é verdade também que eu criei vários outros projetos que dão muito dinheiro hoje pra muita gente, mas que eu saí também. E é verdade que eu saí na hora errada, que eu não tive paciência de tocar até o final. Então, acho que eu não tenho mérito nenhum por ter feito um negócio e ter largado antes de dar certo. Acho que não é mérito isso. E uma dica mais prática pra quem talvez tá nessa mesma situação sua. Essa dica é prática. Se você já chegou num lugar onde você começou a fundar coisas, comece a procurar pessoas que são boas de cuidar. Porque fundador nunca é melhor pra cuidar. Mas eu digo no sentido de, você olhou pra UVP e falou, cara, é isso aqui e vamos. Foi quando você olhou e viu aonde dava pra chegar? Não, eu queria fazer um banco desde sempre, desde todos os projetos. Só que eu achava que dava pra comprar um banco. Eu nunca pensei em construir um. Então a UVP é o caminho que eu enxerguei que dava pra gente fazer uma diferença. E é verdade mesmo. Eu já tinha ganhado bastante dinheiro. Então dava pra fazer uma diferença na vida das pessoas com o conhecimento que eu já tinha, em vez de eu ter que esperar ficar pronto e tal. Então acho que esse foi o caminho. Eu sempre subi tudo, eu nunca tive vergonha de nada. Até hoje é assim. Vocês já me viram um vídeo aqui que eu subi de óculos lá na Croácia, que eu tô olho todo fudido. Ou igual esses dias que eu gravei de ressaca. Então, no geral, eu nunca me preocupei com fazer, né? As pessoas, no geral, que criticam é porque não fazem. Você só pode criticar porque você não faz. Quem faz, não fica criticando quem faz também. Então, no geral, quem te critica são pessoas que não são muito úteis. Pode ficar tranquilo. Então, você vai receber comentário negativo, você vai receber coisa porque essas pessoas não têm coragem de fazer. Então, elas precisam falar alguma coisa. E daí eu subi todos esses projetos sem nunca me preocupar se estava bom o suficiente, etc. E aí, as pessoas mais perfeccionistas que eu conheci, estão trabalhando para alguém que não é tão perfeccionista assim, que acreditou que valia a pena começar, né? Não que seja demérito, acho que tá tudo bem, mas se você não tiver coragem de começar, você nunca vai conseguir. Foi isso o vídeo de hoje, sei que não é um vídeo legal, não é um tipo de vídeo bacana, mas é que vocês sempre me perguntam e eu acho que aqui eu consegui explicar melhor o de uma vez, porque toda vez que alguém vai falar minha biografia, as pessoas falam, não, e daí o cara ficou rico, eu já vi os comunistas principalmente fazem isso, né? É todo mundo que nasceu pobre do nada, fica rico de repente. Não é que foi de repente, é que eu tenho 32 anos de idade, 32 anos é 32 anos, não são 6 horas. Então não foi de repente, não teve nada de uma vez, e se você analisar aqui o próprio crescimento da empresa, você vai perceber que ano após ano o VP tem crescido 100%. E não, a gente não recebeu aporte de nenhum bilionário. Esses dias eu vi alguém falando, não, mas com um investidor bilionário por trás, eu falo assim, não tem ainda, tá? Vai ter, mas não tem nenhum centavo de outra pessoa aqui dentro. Dentro da UVP só tem dinheiro dos sócios que todos eram quebrados. Então pode pesquisar o quadro societário inteiro que nunca entrou um centavo em dinheiro de ninguém. Então o dinheiro que tem aqui dentro, ele veio do nosso trabalho, veio do meu trabalho e das pessoas que trabalham aqui, que são 200 pessoas trabalhando. Também é dinheiro pra caramba, né? E se você quiser aprender a investir o seu dinheiro, se você já tá ganhando mais de R$4.500 por mês, se você ganha menos, nem adianta apertar o botãozinho, você pode clicar no botão Faça Análise de Perfil e preencher o seu questionário, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Lembrando do compromisso da UVP que fica na nossa home. Inclusive, vale a pena você printar antes de comprar. Você vem aqui, printa o site, printa a data, com compromisso aqui, ó, 100% garantido. Por quê? Porque se não devolver o seu dinheiro, o que tem? Eu tô rindo, porque printar o trem tá no ar tem 5 anos. Mas vai que a pessoa acha que eu vou tirar. Então você pode printar aqui. Por que você deve
printar? Porque se sair do ar, você vai lá e mostra, né, que estava aqui, que você tem direito de pegar o seu dinheiro de volta. Então printa aqui com a data que você tem direito de pegar o seu dinheiro de volta, caso você não fique satisfeito. E aí, se a gente prometer isso para você e não fizer isso, bom, você vai pegar 100% do seu dinheiro de volta e mais o custo do processinho, né? Então é isso. Não adianta mais, né? Eu tô aqui tentando dourar a pílula de quanto dinheiro a gente fatura, mas de toda forma, eventualmente, vocês vão ficar sabendo. Por quê? Para bom entendedor, meia palavra basta. Beijo pra vocês.